Olá, tudo bem? Arrase Neném, Física, professor Elton na área. Tudo bom com vocês? Deram uma olhadinha naquele último exercício que envolveu a segunda lei de Newton, aquele exercício do bloquinho descendo e arrastando o outro que tinha atrito? Lembra disso? Na aula 12, o último exercício. Dá uma olhada com atenção, refaça exercícios daquele tipo que eu acho bastante importante. Nas aulas vindouras, eu ainda resolverei exercícios daquele tipo, tá ok? Mas vale a pena dar uma olhada já nessas aulas de nivelamento, tá ok? Hoje nós vamos discutir energia e tudo que envolve essa grandeza física muito importante na física, tá ok? Vamos dar uma olhada? Me acompanhem lá, por favor. Aula 13, energia. Eu coloquei aí lâmpadas, né, que convertem a energia elétrica em energia luminosa e calor, mostrando formas de energia desenhadas dentro de cada uma delas. Bem interessante, a energia eólica, a energia que nós retiramos do movimento, né, da energia potencial das águas, nas hidrelétricas, por exemplo, a energia solar, que nós captamos com painéis solares, e ali mostrando, na última, justamente o Sol como sendo a fonte primeira de energia aqui do nosso planeta, tá ok? Vamos adiante? Um sistema que possui energia armazenada é capaz de realizar trabalho. Não o trabalho no sentido... Não o trabalho no sentido do nosso dia a dia, de quem sai de casa, vai lá para fazer algo que alguém precisa e acaba ganhando um dinheirinho com isso. Não é nesse sentido a palavra trabalho. Trabalho, em física, representa uma quantidade de energia que um sistema possuía numa modalidade e está sendo convertida em outra modalidade de energia. Por exemplo, a energia potencial gravitacional, que a gente já vai ver com calma, está sendo convertida em energia cinética, tá ok? Então o trabalho é energia que está sendo transformada de um tipo em outro. Tá ok? Então um sistema que é capaz de realizar trabalho tem uma certa quantidade de energia, numa certa modalidade, armazenada. Nós, em física, não conceituamos energia. Não existe um conceito energia é. O que nós sabemos é que um sistema que possui essa energia armazenada, essa modalidade, que pode ser potencial, pode ser cinética, pode ser elétrica, ela é capaz de realizar alguma coisa importante. E este realizar alguma coisa importante é converter essa energia que ele tem armazenado em outra modalidade de energia. Eu acabei de mostrar as lâmpadas, né, que convertem a energia elétrica em energia luminosa, por exemplo. E a energia luminosa é extremamente importante para nós. Ou ainda, essa energia elétrica é capaz de acionar dispositivos eletroeletrônicos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Tá ok? Vamos voltar lá nos slides? Dá uma olhadinha lá. Então, trabalho é uma quantidade de energia que está sendo convertida. Imaginem uma situação, imaginem um bloco que tem uma certa massa e ele está na posição A. Então dá uma olhadinha aqui que ele está nessa posição A. Uma força é aplicada sobre esse bloco. Essa força, gente, pode ser uma força de origem mecânica. Alguém pode ter colocado a mão ali naquele bloco e pode ter empurrado o bloco, um fiozinho, né, puxando o bloco, como se fosse um carrinho, um menininho puxando um carrinho, aplicando uma força num fio, que daí chamaríamos essa força de tração. Ou ainda, mais para frente, quando nós aprofundarmos essa questão de trabalho, lá na eletricidade, essa força podia ser de origem elétrica, por exemplo, ou ainda, quem sabe, de origem magnética. O que importa é que existe uma força atuando sobre esse bloco. E esse bloco sofreu um deslocamento que veio de A até B. Reparem aqui o deslocamento e eu quero que vocês reparem o vetor aqui. Ó. Existe um vetor deslocamento indicando que o bloco saiu da posição A e chegou na posição B. Tá ok? Tranquila a figura? Reparem que a força ela não está na mesma direção e no mesmo sentido do deslocamento. Existe um ângulo θ entre esses dois vetores. Olha como é importante as questões vetoriais que nós estudamos nas aulas anteriores. Eu tenho dois vetores nessa figura. O vetor deslocamento e tenho o vetor força. E eles não formam um ângulo de 90 graus, não são perpendiculares, não têm a mesma direção, o mesmo sentido. E, diga-se de passagem, eu nem posso somar esses dois vetores, porque esses vetores têm grandezas, são origens diferentes, eles representam grandezas físicas diferentes, né? Uma coisa é força, outra coisa é deslocamento. Então não é uma questão de somar, mas é uma questão de decomposição vetorial. Afinal de contas, reparem que o vetor F eu posso decompor na direção do deslocamento. Eu posso chamar essa componente de Fx,
tá ok? Eu posso chamar essa componente de Fx. Lembra da decomposição? Dá uma olhada nas aulas anteriores e você vai encontrar lá. É como se fosse a sombra do vetor sobre o chão. E depois eu posso também representar uma outra componente aqui, que é a componente Fy, tá ok? Agora o que é interessante é o seguinte, a contribuição de Fx sobre o deslocamento existe. Já Fy não contribui com o movimento, porque ele é perpendicular. Então, como Fx, você há de concordar comigo das aulas anteriores, Fx vai ser o F vezes. Repare que em relação a θ, o Fx é o cateto adjacente. Então, vai ser o cosseno do ângulo θ, tá certo? Então, vejam, a componente Fx é a responsável pelo deslocamento horizontal. E o Fy, a força Fy, ela não contribui com esse deslocamento. Concordam comigo? Porque ela está apontando perpendicularmente à direção do movimento. Mas, professor, como é que você sabe para onde ele foi? Olhando o vetor ΔS. Eu sei que ele saiu de A para B porque eu estou seguindo o vetor ΔS. Tá claro até aqui? Tudo bem? Uma força inclinada que foi decomposta na componente em x, na componente em y, e eu estou defendendo aqui que a componente x, a força Fx, tem sim a ver com o movimento. É ela que puxa o bloco horizontalmente. A força Fy, embora ela exista ali decomposta, né? ela existe, matematicamente ela existe ali, mas ela não contribui com o movimento. Tá ok? Tudo bem? Volta para a figura, por gentileza. Olha lá. Então, o trabalho de uma força é o produto da força vezes o deslocamento ΔS. Só que eu não posso deixar a equação de uma forma tão simples assim, porque eu vi que a força F não realiza trabalho ela integralmente. Quem realiza trabalho é uma componente. Então, no lugar dessa força F, eu vou substituir o Fx. E o Fx vale F vezes o cosseno de θ. Percebe aqui, ó? Tá ok? Então, o trabalho realizado pela força F é, na verdade, o trabalho realizado por Fx. Tá ok? O trabalho realizado, eu vou repetir essa frase, penso que ela é importante. O trabalho realizado pela força F é, na verdade, o trabalho realizado pela componente Fx, uma vez que a componente Fy não realiza trabalho. Por quê? Vamos dar uma olhadinha? Uma outra maneira de aceitar a ideia de que a componente em y não realiza trabalho. Entenderam então de onde veio essa equação? F vezes o cosseno de θ é, na verdade, a componente Fx e ΔS é o deslocamento. Então, o trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento. Para vetores inclinados, eu preciso utilizar a componente na direção do deslocamento, por isso eu utilizei o Fx. Tá ok? Agora, uma vez aceita essa equação, se pergunte o que aconteceria se você calculasse o trabalho realizado pela força Fy. Lembre que a força Fy está aqui, ó. Vou voltar ela aqui para você enxergar legal. E se pergunte, poxa, se eu forçar o cálculo do trabalho realizado pela componente Fy, o que vai acontecer? Então vamos lá. Trabalho vai ser a força F vezes, né, Fy vezes o ΔS vezes o cosseno do ângulo que ela forma com a direção do deslocamento. Tá? Então, 90 graus. Reparem que Fy e ΔS formam um ângulo 90. Então, ficaria aqui cosseno de 90 graus. Agora, quanto é cosseno de 90? Zero, né, gente? Cosseno de 90 é zero. Então, o trabalho realizado pela componente Fy vai ser igual a zero. Então, reparem que Fy realmente não participa no movimento. Ela não auxilia e nem atrapalha o movimento. Tá ok? Tudo bem? Então, quando você utilizar essa equação aqui de uma vez por todas com o ângulo correto, que seria esse ângulo θ aqui, em relação a F, forma um ângulo θ com ΔS, você já está calculando o trabalho realizado pela componente que realiza realmente o trabalho. Tá claro? Então eu poderia dizer para vocês, eu gostaria que você lembrasse disso para o resto da sua vida, o seguinte: forças, presta bem atenção, forças perpendiculares ao deslocamento, ao movimento, não realizam trabalho. Ou seja, o que é não realizar trabalho? Eles não roubam energia do sistema e nem fornecem, eles não participam do movimento, eles não auxiliam e não atrapalham, tá certo? Forças perpendiculares, 90 graus, em relação ao ΔS, não realizam trabalho, certo? Tudo bem? Vamos adiante? Continuando lá. Agora vamos dar uma olhadinha nas formas de energia. Existe a energia chamada energia cinética. Ela é uma energia que um corpo
pode apresentar quando está em movimento. Então a energia cinética é a energia do movimento. Todo corpo que está em movimento em relação a um determinado referencial, que faltou um Lzinho, referencial, possui energia cinética, tá ok? Todo corpo que está em movimento em um determinado referencial possui energia cinética. Então, se você olhar para a figurinha, eu sou o observador, né? Se imagine como referencial, por favor. Imagine que você é o referencial. Reparem que tanto o carro como essa pedra e esse menino estão em movimento. Então, todos eles, em relação a você, estão dotados de energia cinética, porque todos estão em movimento em relação a você. Você poderia adotar uma dessas árvores como referencial e também dizer que todos esses objetos estão exibindo energia cinética, porque todos estão em movimento em relação à árvore, certo? E como é que eu determino o valor da energia cinética? Equaçãozinha. Energia cinética vai ser o produto da massa do corpo, vezes a velocidade que esse corpo tem em relação a esse referencial elevado ao quadrado, dividido por 2, certo? mv ao quadrado sobre 2, eu tenho certeza que é uma equação que você lembra, eu tenho certeza que você lembra dessa equaçãozinha, mv quadrado sobre 2. Só toma cuidado, porque como a velocidade depende de um referencial, ela depende de um referencial adotado, lembra da primeira aula, as questões de movimento, você só pode aferir movimento em repouso, uma vez que você adotou um referencial. Então vamos imaginar aqui, que esse carro tenha uma certa velocidade que é exatamente igual à velocidade que o menino tem, certo? O carro não está tão rápido assim, então o menino está correndo com a mesma velocidade do carro. Se você perguntar para o menino qual é a velocidade do carro, o que ele vai responder? Ele vai dizer que a velocidade do carro é 0. Vocês concordam comigo? Concordam que se os dois têm a mesma velocidade, um não afasta do outro, e daí você pergunta para um deles como é que está o outro, ele vai dizer assim, ó, o tempo está passando, mas a distância entre eu e ele não muda. Então ele está em repouso em relação a mim. Concorda com isso? Se os dois têm a mesma velocidade, um está em repouso em relação ao outro, tá ok? E se está em repouso, vamos voltar para a figurinha. Se o carro está em repouso em relação ao menino, porque eles têm a mesma velocidade agora, não esqueçam disso, qual é a energia cinética que o carro exibe em relação ao menino? 0, certo? Se você aceitar essa nova situação, você vai dizer que a energia cinética desse carro é igual a 0 em relação ao menino, não em relação à árvore, porque se você perguntar para a árvore, tudo bem, vamos lá, usa a imaginação. Se você perguntar para a árvore, olha, o carro tem energia cinética? A árvore vai dizer, tem sim. Né? Vocês assistiram O Senhor dos Anéis, onde as árvores falavam. Então vai lá, é a barbárvore. Pergunta para a barbárvore se ela percebe a energia cinética dos carros. Ela diz sim, porque eles estão em movimento. Tá ok? Tanto o carro, como a pedra, como o menino tem energia cinética. Tá ok? Salva essa brincadeirinha. Beleza? Tranquila essa ideia? Joia? Então toma cuidado, porque como a energia cinética depende da velocidade e a velocidade depende de um referencial, a energia cinética vai acabar também dependendo do referencial. É o único cuidado que você tem que tomar, certo? A unidade de energia no sistema internacional é o Joule. Eu acabei não colocando aqui, deixei para mostrar nos exercícios, mas eu já me adianto e digo para vocês. A unidade de energia no sistema internacional é o Joule. Lá na primeira aula eu mostrei isso para vocês, tá? Qualquer coisa você assiste de novo lá e eu defini para vocês o Joule naquela aula. Tudo bem? É Newton vezes metro, tá ok? Newton vezes metro. A gente pode olhar até na equação, se a gente voltar aqui, ó, no primeiro slide, a força é dada em Newton e o deslocamento é dado em metro, tá? Então, Newton vezes metro é também unidade de trabalho. E o Newton vezes metro nós chamamos de Joule, tá? Então é isso, tá ok? Isso na primeira aula foi mostrado para vocês. Vamos adiante. Outras formas de energia são as energias potenciais. Então a primeira delas é a energia potencial gravitacional. Diga-se de passagem, a energia cinética não é potencial, tá? Energia cinética é energia cinética. As potenciais são aquelas energias que podem ser armazenadas, como se ficassem guardadas para usar depois. Energia cinética não fica guardada, o corpo só tem energia cinética quando está em movimento em relação ao referencial, mas não é uma energia que fica potencialmente guardada, certo? As energias potenciais elas podem ser armazenadas. Né, armazenadas pelo corpo que tem uma certa altura, no campo gravitacional, por exemplo, que é exatamente o que a gente vai ver agora. Então, a energia potencial gravitacional é a energia armazenada, ó, pode ver que a palavra armazenada apareceu. Armazenada não apareceu na energia cinética,
tá? Então, a energia armazenada pelo corpo em relação a um nível de referência. Ó, de novo, uma questão de referência. Eu não diria de referencial naquele sentido, mas você tem que adotar um plano de referência para medir as alturas, tá ok? Que o corpo tem em relação ao que você adotou. Quando o corpo está sujeito a um campo gravitacional, então a energia potencial que nós estamos estudando deve-se à existência do campo gravitacional terrestre. Ou seja, é a energia relacionada ao campo gravitacional terrestre, certo? Se você desligasse a gravitação, claro que só uma brincadeira, você não teria mais energias potenciais armazenadas, certo? Então a energia potencial gravitacional depende do campo gravitacional terrestre. Dá uma olhada para essa figura. Temos um corpo, um cubinho, um quadradinho de massa m, a uma certa altura em relação ao nível que tomamos como referência. Veja lá, ó, em relação ao nível de referência, né, que é o solo, que é o chão, certo? Reparem que existe uma força atuando sobre o bloco, que é a força peso. Lembra da força peso? P igual a mg, que é de origem gravitacional. Então, essa força, ela pode realizar trabalho. Professor, prove que esse corpo pode realizar trabalho. O que acontece se você soltar? Né? O que acontece quando você eleva um corpo em relação a um plano de referência e solta? Ele cai. É um movimento de queda natural. Então, ao cair, a força peso promove esse deslocamento. Peso vezes o deslocamento. Peso é uma força. O que é força vezes deslocamento? Trabalho. Né? Olha, se você quiser, volte lá para o primeiro slide. Ó. O que é uma força vezes um deslocamento? É um trabalho. Não, professor, mas agora é o peso. Sim, mas o peso é uma força de origem gravitacional. Então ficaria assim, ó. Trabalho vai ser o peso vezes o deslocamento ΔS, vezes o cosseno de θ. Mas se você olhar lá, se você voltar para a figurinha, você vai ver que o deslocamento, que não está indicado aqui, mas esse seria aqui o deslocamento, ó, o vetor de deslocamento, reparem que o peso e o deslocamento formam um ângulo de 0 grau. Qual é o cosseno de 0? É 1, tá certo? Cosseno de 0 é 1. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Teve uma aula que tinha uma tabela trigonométrica errada, lembra disso? Que eu peguei da internet, coloquei lá, ela estava trocada, só durante a aula que eu percebi. Eu troquei aquela tabela, vocês deem uma olhada depois, quando vocês receberem o material, ela está trocada. Inclusive, lá tem o cosseno de 0, tá certo? Então, dá uma olhada lá depois, cosseno de 0, cosseno de 90, cosseno de 180, dá uma olhada nisso que eu coloquei uma tabela mais completa daí, tá bom? Feito então. Então, reparem que existe, se esse corpo vai cair naturalmente, é porque ele tem uma quantidade de energia armazenada. Que energia é essa? Energia potencial gravitacional. Então, olha aqui, ó, energia potencial gravitacional vai ser o produto M vezes G. Opa, mas o que é M vezes G? O que é M vezes G? É o peso. Muito bem, produto M vezes G é o peso. Vezes a altura que ele está. Gente, a altura não é exatamente o deslocamento que ele vai sofrer se ele chegar no chão, mas a gente está imaginando que vai. Então, esse é o deslocamento. Então, é o peso vezes o deslocamento. Então, eu pergunto, essa equação, energia potencial gravitacional, a mgh, não nasceu do conceito de trabalho? Volte lá naquela equação que eu comecei a escrever. Ó. Trabalho vai ser o peso. O que é peso? M vezes G. Vezes o deslocamento. Ora, o corpo vai cair a uma certa altura h. Então, está lá, trabalho é igual a mgh. Então, é interessante observar... É interessante observar que a energia potencial gravitacional que ele tem armazenada nessa posição é exatamente o trabalho que a força-peso vai realizar para levar esse corpo até lá no chão, até o plano de referência, até o nível de referência escolhido. Tá claro essa ideia? Tudo bem? Então, energia potencial gravitacional, uma equação bem tranquila. Tenho certeza que quem já estudou isso lembra e lembra bem. mgh, certo? Adiante. Outra modalidade de energia é aquela que os corpos que podem ser, melhor dizendo, deformados, exibem enquanto deformados. Nós chamamos essas energias de energia potencial elástica. Então, como exemplo, imagine um bloco também de massa m, preso numa mola, e essa mola também está presa lá na parede, certo? Então, imaginem essa situação. Essa primeira situação, esse primeiro desenho, é de uma mola que não está deformada. Então, reparem que ela está aqui num nível de referência, né? Que é justamente a situação de equilíbrio dela, de repouso, onde ela não está, onde a mola, estou falando da mola, onde ela não está deformada, certo? Aí você pode fazer o seguinte, você pode comprimir a mola, não é isso? Você comprime a mola, reparem aqui a mola comprimida. Então, nessa situação, ela tem energia armazenada. Professor, prove que tem energia armazenada. Solte essa mola, solte o sistema a partir dessa situação, dessa segunda situação aqui, ó. Existe uma força para cá, que é uma força de origem elástica. Você lembra? Dado pela lei de Hooke. Força elástica é a constante elástica da mola, vezes a deformação x. Esse x é a deformação, tá aqui, ó. Deformação da mola.
certo? Então existe uma força tentando devolver a mola para a posição de equilíbrio. Se você soltar o sistema, essa força vai promover o deslocamento X. Então repare que existe realmente energia armazenada e existe realmente trabalho sendo realizado. Só que tem um detalhe. Como a força depende do deslocamento, a equaçãozinha para calcular o trabalho, ou seja, a energia armazenada naquela posição, não é simplesmente pegar o valor da força e multiplicar pelo x, certo? Por quê? Porque quanto menos a mola estiver deformada, menor vai ser a força elástica. Então a força elástica não é constante, tá ok? E se a força variar, não vale aquela primeira equação que nós vimos. Voltando lá, ó, no primeiro slide. Essa equação só vale quando a força é constante. Aqui, a força-peso era constante, certo? Então, beleza, utilizamos aquela equação, aquela primeira equação, para chegar nessa aqui. Já a força elástica, ela não é uma força constante porque ela depende da deformação. À medida que a mola vai esticando, ela vai mudando o x, logo vai mudando a força elástica, certo? Então, a força elástica realiza o trabalho sim. Por quê? Porque existia energia potencial elástica armazenada no sistema bloco-mola. E como é que eu calculo essa energia potencial armazenada? K, que é a constante elástica da mola, esse K vai dizer para nós, olha aqui, ó, esse K diz para nós se a mola é dura ou se a mola é molinha, certo? Quanto maior o valor do K, mais dura é a mola. Quanto menor o valor do K, mais molinha é essa mola. Então, o K é uma característica da mola, certo? Quanto que a mola é dura ou quanto que a mola é molinha, fácil de deformar, certo? Para isso que serve esse K, dado em Newton dividido por metro, tá? Essa que é a unidade do K. Esse X é a deformação elevada ao quadrado, então a deformação da mola elevada ao quadrado, dividido por 2, certo? Tranquilo, gente? Essa equação dá para demonstrar através de um gráfico, tá bom? Um gráfico da força pela deformação, você consegue provar a validade dessa equação. Tudo bem? Vamos... Ah, sim, outra coisa. Tanto faz se você comprime a mola ou se você estica a mola, tá? Vale a mesma equação. Veja que você tem o mesmo deslocamento aqui, mesmo deslocamento x, só que agora a força elástica está para cá, né? A força elástica sempre tende a restituir a mola para a posição de descanso dela, para a posição original. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. Energia mecânica. A energia mecânica de um sistema, veja que é de um sistema todo, é a soma de todas as energias que esse corpo pode apresentar na forma cinética e nas formas de energia potencial. Então, a energia mecânica de um sistema é a energia total desse sistema. É a soma da energia cinética que o sistema possui e da energia potencial associada aos corpos que constituem esse sistema. Tá certo? Quais seriam os corpos que constituem o sistema da figurinha? O esquiador mais o planeta Terra. Afinal de contas, existe um campo gravitacional, porque senão ele não desceria do jeito que ele está descendo, né? Então existe um sistema formado pelo esquiador e pelo planeta Terra, tá ok? Então esse seria o sistema. A energia potencial, ela pode ser gravitacional, ela pode ser elástica ou pode ser as duas. E eu vou dizer, como a gente está estudando mecânica, eu não acrescentei no texto, tá? Como a gente está olhando para mecânica, eu não acrescentei no texto. Mas essas energias, poderia existir ainda uma energia elétrica associada, e aí, porque a energia elétrica também é uma energia potencial. Quando a gente for estudar, quando nós formos ver eletricidade, a gente vai discutir um pouco essas questões. Então você vai ver que existe a energia potencial elétrica, que também pode ser somado caso ela esteja presente. Então as energias potenciais que um sistema exibir, você soma. Pode ser gravitacional, elástica ou ainda elétrica numa situação lá para frente. Tudo bem? Volta aqui. Muito bem. Então está aqui a equaçãozinha. Energia mecânica é a energia cinética que o sistema apresenta, mais a energia potencial. A gente vai fazer um exercício e depois a gente vai ver. Opa, vocês não estavam vendo, né? Olha aqui, ó. Olha a equação, ó. De novo, olha para a equação. A energia mecânica é igual à energia cinética mais a energia potencial. Certo? Isso que eu estava mostrando que vocês me viram de cabeça baixa aí, né? Ficaram olhando para minha careca. Beleza? Tá? Então, energia mecânica é a soma. Claro que se você tiver mais de uma potencial, você faz energia potencial gravitacional, mais a energia potencial elástica, mais a elétrica e assim vai. Você vai somando se tiver mais energias potenciais associadas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos adiante. A parte mais importante que envolve energia é a
A conservação. A energia de um sistema se conserva. A energia mecânica de um sistema se conserva desde que não existam forças dissipativas. Uma força dissipativa, por exemplo, é a força de atrito que nós estudamos nas aulas anteriores. Então, num sistema conservativo, ou seja, o que é um sistema conservativo? Livre de forças dissipativas, como, por exemplo, o atrito, tá certo? A energia mecânica do sistema se conserva. Então, se tiver atrito, a energia vai ser perdida. Parte da energia se perde na forma de calor, por exemplo. Né? Parte da energia dissipa, como eu prefiro dizer, na forma de calor, certo? Mas em um sistema conservativo, a energia mecânica antes do sistema é igual à energia mecânica depois. Professor, depois do quê? Depois do sistema ter evoluído, depois de algo ter acontecido no sistema. Por exemplo, aquele patinador descer aquela rampa, certo? Então, depois dele ter descido a rampa. Ou seja, em outras palavras, dizer que a energia se conserva, né, do antes para o depois, é a mesma coisa que dizer que não há variação. Lembra do delta? Lembra da variação? Então, não existe variação da energia mecânica. A variação da energia mecânica é igual a zero, ou seja, não há, então, variação da energia mecânica. Por quê? Porque ela se conserva. Tá claro? Vamos adiante. Vamos já fazer um exercício ilustrando tudo que a gente discutiu. Exercício 1. Um bloco desliza sobre um plano horizontal sob a ação das forças constantes especificadas na figura a seguir. Então, reparem que existem várias forças atuando nesse bloco. Existe aqui o peso. Lembrem que o bloco apoiado aplica na mesa, nessa mesa AB, ou chão, se você preferir, uma força igual ao peso. Esse plano reage, lembra ação e reação? Reage e aplica uma força sobre o bloco, de 4 newtons. Então, todas essas forças são forças que estão sobre o bloco. Existe uma força de tração aqui de 6 newtons. Então, imagine que tem um fiozinho preso aqui e o menininho está puxando esse carrinho com uma força de 6 newtons. Só que existe força de contato, existe uma força ali entre o bloco e o chão de 2 newtons, que é nada mais nada menos a famigerada força de atrito que nós também já vimos nas aulas anteriores, certo? E reparem que no deslocamento de A para B, o carrinho andou 1,5 metro, certo? 1,5 metro. Então ele diz assim, no percurso AB, no qual desloca 1,5 metro, letra A, que forças não realizam trabalho? Nossa, que pergunta legal. Que forças não realizam trabalho? B, qual o trabalho total realizado sobre o bloco? Então vamos dar uma olhadinha lá. Olha só. As forças que não realizam trabalho são as forças que são perpendiculares ao movimento. Lembram disso? Forças perpendiculares ao movimento não realizam trabalho. Procura na figura quais são as perpendiculares. Mas perpendicular a quem, professor? Ao deslocamento, lembra disso? Mas o deslocamento não está representado. Então a gente representa, ó. O deslocamento foi de A para B. Esse é o deslocamento ΔS. Então, nesse momento, existe um vetorzinho de deslocamento para cá, ó. Certo? Então, é em relação a ele que você vai medir os ângulos. Quem é perpendicular a ΔS? A força normal, que a gente poderia ter representado só por N maiúsculo, e o peso. Então, a força normal e o peso são as forças que não realizam trabalho. Quer ver a prova? Olha lá a equaçãozinha do início da aula. Força vezes deslocamento vezes o cosseno de quanto? Cosseno de 90, porque nós estamos olhando para a força normal e estamos olhando para o peso nessa equação agora. Cosseno de 90, você pode consultar a tabela, é zero. Zero vezes qualquer força, qualquer deslocamento dá zero. Então reparem que as forças que são perpendiculares ao movimento não realizam trabalho. Essas forças são a força normal e o peso nesse caso, certo? Cuidado! O peso realiza trabalho? Não nesse caso, mas pode realizar trabalho se o corpo cair, como nós vimos anteriormente. Tá ok? Bom, ele quer saber qual é o trabalho total. Trabalho total vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2. Quem é o trabalho que eu chamei de 1? É o trabalho da força de atrito, certo? Então olha para a figura direitinho. O atrito é contrário ao movimento. Eu vou desenhar de novo o deslocamento aqui. Ó. Esse vermelho é o vetor de deslocamento. Qual é o ângulo que a força de atrito forma com o deslocamento? 180 graus. Então vejam, no lugar do F da equação, força de atrito. No lugar do ΔS, eu coloquei o D de deslocamento porque ele usou D, certo? Por isso que eu usei o D também. E aqui o cosseno de 180, afinal de contas, é o ângulo raso entre a força de atrito e o deslocamento. E quanto vale o cosseno de 180? Menos 1, certo? Então faz a continha, substitui e faz a continha. Força de atrito, 2, a gente vê na figura. 1,5 do deslocamento e menos 1 do cosseno de 180. Faz esse produto, você encontra que o trabalho realizado pela força de atrito, que eu acabei chamando de trabalho 1,
é de menos 3 joules. Por que trabalho negativo? Trabalho negativo é um trabalho que está dissipando energia. Esse corpo está freando, gente, ele está perdendo a energia cinética que ele tinha, certo? Ele está freando, tá ok? Ou, se ele não estiver freando, porque o menininho está puxando com uma força maior, então eu não vou dizer freando, a tendência da força de atrito é frear, mas é que o menininho continua puxando. Então o menininho está acelerando esse bloco para lá, mas a força de atrito está atrapalhando, tá? O bloco frearia se fosse só a força de atrito atuando, tudo bem? Depois, tem o trabalho justamente da tração. Então, vamos calcular aqui do lado, ó. Ou melhor, aqui em cima, ó. Então, vou pegar a equação. Esse trabalho 2 vai ser da tração. Então, no lugar da força, tração, ΔSD e cosseno. Qual é o ângulo que o T forma com o deslocamento aqui, ó? Eles são paralelos, percebe? Se eles são paralelos, o ângulo é de 0 grau. E cosseno de 0 é 1. 6,1,5 vezes 1 vai dar 9. Então, 9 joules é a energia que está sendo colocada no sistema porque o menininho está puxando, certo? Agora, olha que interessante, eu tenho que somar os trabalhos para achar o trabalho total, tá ok? Para achar o trabalho total. Então, trabalho 1, que é o trabalho da força de atrito, menos 3, mais o trabalho realizado pela força de tração, que é a força que o menininho está fazendo sobre o bloco, mais 9. Menos 3 mais 9 dá 6 joules. Reparem que o trabalho final é maior que 0. Então, o trabalho que está sendo realizado pelo bloco, ou o trabalho que está sendo realizado sobre o bloco, melhor dizendo, por todas essas forças que estão atuando, é positivo, porque nós chamamos isso de trabalho motor. Então, o sistema está ganhando energia. Esse bloco está, na verdade, indo cada vez mais rápido, ele está acelerando. Quando eu falei retardando, eu estava imaginando só um bloco com a força de atrito, certo? Se fosse só o bloco e a força de atrito, ele estaria retardando porque a força de atrito está retirando energia do sistema. Mas como tem o menininho puxando com uma força maior, ele está acelerando o bloco para lá. Então, o menininho coloca energia positiva de 9 joules no sistema, mas o atrito tira 3. Então, você tem 6 joules de energia sendo fornecidos a cada 1,5 metros de deslocamento. Tá clara essa ideia? Beleza? Eu coloquei nessa aula, mais alguns exercícios e você pode mexer nesses exercícios mais tarde. Dá uma olhada só rapidinho, a gente tem mais um minutinho. Reparem que a bolinha A, a bolinha B e a bolinha C, elas vão ser soltas da mesma altura, só que elas vão seguir trajetórias diferentes. O A vai cair direto, o B vai descer esse tobogã todo curvado e o C vai descer uma rampa inclinada. Aí ele pergunta qual é o trabalho realizado, qual é a relação entre os trabalhos realizados pelo peso nesses deslocamentos de A, B e C em direção ao solo, certo? Pois eu vou dizer para vocês que como o campo gravitacional é um sistema conservativo, o trabalho realizado pela força-peso independe da trajetória seguida. Depende só do nível, da altura da onde eles saíram e para onde eles vão. Como eles saem da mesma altura e vão chegar na mesma altura, o trabalho realizado é exatamente o mesmo. Quer ver uma maneira de aceitar isso? O C, embora ele vá descer assim, né, porque ele não tem outra opção, mas você poderia pensar no movimento de composto. Você poderia pensar que primeiro ele vai descer assim e depois ele vai andar assim, ó, certo? Primeiro ele cai aqui, depois ele anda aqui. Ora, o peso, deixa eu apagar isso que eu fiz, o peso é uma força vertical, certo? Quando ele anda na vertical, o peso realiza trabalho, concordam comigo? Porque o peso está na direção do deslocamento. Pensa comigo, gente. Se o C caísse direto, não cai, mas ele vai descer pela rampa. Mas se ele caísse direto, o peso ia realizar trabalho, não ia? Que é exatamente o trabalho que realizaria na queda de A. Tá? Uma coisa que eu não falei, as bolinhas são idênticas, né? Claro. Agora imagine que C ainda desloque para cá. Certo? Só que nesse deslocamento horizontal, eu pergunto para vocês, o peso realiza trabalho nesse deslocamento horizontal? Não, porque no deslocamento horizontal, o peso é perpendicular a ele. Reparem, ó, é perpendicular. Então o peso só realiza trabalho na queda e não realiza trabalho no movimento horizontal. Então o trabalho total que o peso realiza em C é igual ao trabalho que realiza em A. E B, que vai descer essa rampa toda doidona, são deslocamentos verticais e horizontais, né? Então o trabalho também vai ser igual a de A e de B. Então nós vamos marcar a letra D, que diz que os trabalhos todos são iguais, certo? E eu deixei alguns exercícios para vocês fazerem aí, ó, de decomposição vetorial, e tem as respostas para vocês estudarem. Tá ok? Tranquilo? Valeu, gente. Isso aí. Até a próxima aula. Dá uma olhada com atenção nessa aula. Valeu, um abraço. Até a próxima.